Diz isso que nós estamos celebrando. Jesus chamou esses dois homens para edificar a sua igreja, construir a sua igreja. E em 2022 anos, nós somos felizes porque podemos proclamar para todo mundo que tem dúvida que nós somos a igreja que Jesus fundou. Não foi o homem que fundou essa igreja católica. Foi Jesus. Mas que quis precisar desses homens. Vamos primeiro lembrar. Primeiro Pedro, chamado Simão, filho de Jonas. Pedro, ele era pescador. O que Pedro era? Pescador. Uma vez Pedro estava lá pescando e Jesus falou assim para ele: olha, Simão, você não vai mais ficar pescando peixes, porque eu quero que você pesque almas. E naquele momento, então, Simão largou as redes. Mas diante da crucifixão, quando Jesus foi crucificado, Simão estava com muito medo de dizer que era de Jesus. Então alguém chegou para ele e disse: Simão, você é um dos que estavam com Jesus? E Pedro disse não. Simão, é verdade que você é aquele seguidor de Jesus? E ele estava com medo, ele disse não. Mais uma vez, alguém foi lá e disse: mas eu vi você lá no jardim com aquele homem que foi crucificado. E mais uma vez, ele disse não. 3 vezes ele o negou. E aí, para que a gente pudesse lembrar dessa negação, o galo cantou. Para que a gente pudesse lembrar. E assim, nesse simbolismo, Jesus mesmo assim quis precisar deste homem, mesmo tendo negado 3 vezes, pois também 3 vezes, curando o coração de Simão, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que esses? Sim, Senhor, eu te. Pedro, tu me amas mais do que esse? Sim, Senhor, eu te amo. Ou seja, se antes Pedro tinha negado, agora então Jesus mesmo curou o coração dele para que ele pudesse apacentar o seu rebanho, cuidar dos discípulos. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, Pedro e Tiago saíram correndo para poder entrar lá e ver o que tinha acontecido com o túmulo, mas diz lá que Tiago não entrou. Quem entrou foi Pedro. Apesar de João, né, ter corrido à frente, mas quem entra foi Pedro. Para Paulo poder pregar, ele teve que fazer uma viagem até Jerusalém, aonde estava Pedro, para pedir se ele poderia pregar. Então, desde o início da igreja, por isso que nós dizemos que a nossa fé está fundamentada nesta coluna que é São Pedro e São Paulo, porque desde o início da igreja, Jesus quis contar com Pedro. E ele deu uma missão para Pedro. Por isso que Pedro carrega as chaves e o evangelho. O evangelho é porque ele tem que defender. Não é à toa que Jesus chama ele, na língua de Jesus, Pedro é Kefas. Kefas é um buraco na rocha, que servia para os judeus se esconder. Por que Jesus chama Simão de Kefas? Que depois, para o grego,
depois para o latim Petrus e para o nosso português Pedro. Porque Pedro tinha que defender, esconder o evangelho, até que ele pudesse proclamar para o mundo todo, até chegar nos nossos ouvidos. E ainda hoje, na autoridade de Pedro, foi passando de um para o outro, até chegar ao que nós temos hoje, como chefe da igreja. Quem é mesmo? O Papa Francisco. Então ele tem o poder de guardar a fé, porque Jesus deixou esse poder em Pedro. Naquelas palavras, tudo que ligares na terra será ligado no... Tudo que desligares na terra será desligado no... Então essas palavras é de Jesus. Foi ele que deu essa autoridade, dizendo, olha, o que em nome do Papa falar para a igreja e para o mundo, para os católicos, aquilo que vai ser de direção para chegar no céu, então lá em cima vai valer. E o que aqui embaixo o Papa falar assim, olha, católicos, vocês não façam isso, isso, isso e isso, então isso significa que também lá em cima vai valer, porque a ordem é de Jesus. Tudo que ligares na terra será ligado no... Tudo que desligares na terra será desligado no... Então por isso que a gente diz que São Pedro tem as chaves da porta do céu. Por quê? Porque na verdade do evangelho a gente tem o sim e o não para a gente chegar à salvação. Se a gente seguir certinho, nós entramos. São Pedro está lá para abrir a porta para a gente. E se a gente não seguir certinho, aí a gente não consegue a felicidade. Então por isso que tem na imagem de São Pedro as chaves. Paulo já era mais tardio. Ele não chegou a conhecer Jesus Cristo pessoalmente, mas ele ouviu dizer de Jesus, como nós. Ele era um judeu também, muito estudioso, pois Saulo, antes de ser Paulo, ele tinha estudado numa escola melhor, chamada Escola de Gamaliel. Lá eram aqueles judeus bem tradicionais, que conheciam a Torá, que é a Sagrada Escritura, vivia sobre as leis de Deus, e Saulo achava que quando então ele conheceu esse cristianismo, ou seja, a igreja que estava começando a crescer, ele achava que em nome de Deus os cristãos estavam tudo errado. E como Saulo era um soldado, o que ele então passou a fazer? Matar todos aqueles que eram de Cristo. Ele começou a matar todos os cristãos com a sua espada. Os cristãos tinham medo de Saulo. E aí, no meio do caminho, na estrada de Damasco, Jesus mesmo aparece para Saulo, porque Saulo estava matando todo mundo. E Jesus diz para Saulo, deixando ele cego, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele caiu no chão, ficou cego, e foi preciso um encontro com um discípulo de Jesus chamado Barnabé. Ele então se encontrou com Saulo. Saulo contou a história dele. Barnabé então recupera, a partir da bênção de Jesus, a visão de Saulo. E daquele momento então Saulo já não se chamava mais Saulo, mas se chamava de Paulo, porque assim Jesus o colocou. E daquele momento ele já não mais perseguia os cristãos, e começou então a seguir Jesus Cristo até o fim, pois a sua faca afiada não era mais a espada que matava, que destruía os cristãos, mas o que fazia com que mudasse a vida era uma outra espada afiada, que era o Evangelho.
quando as pessoas liam os seus escritos, e até nós hoje, quando lemos os escritos de Paulo, a gente não tem outra moção a não ser fazer cortar da nossa vida o pecado, para que a gente possa ser só de Jesus. Pedro e Paulo morreram no mesmo local, em Roma. E lá em Roma, Pedro morre crucificado. Os dois morreram no ano 29. Ele morreu crucificado e Pedro disse, olha, eu não quero ser crucificado igual Jesus, porque eu não sou digno de ser como ele. E ele pede então para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. E é assim que ele morre. Saulo, ele foi decapitado com a sua própria espada. Se antes matava os cristãos, com a propagação da fé, fazia com que muitos outros se convertessem. E a partir da morte desses dois homens, a igreja explodiu. Ou seja, todas as pessoas queriam ser seguidores de Jesus, por causa da coragem e por causa da fé desses homens. A tal ponto da gente ouvir Paulo mesmo dizer no finalzinho da sua carreira, eu completei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Hoje somos nós, continuadores da igreja de Jesus. Somos nós que temos que combater o bom combate. Combate da infidelidade, da falta de fé, de injustiça, de não valorização da vida. Combate das coisas ruins que podem nos aproximar, daquilo que nos tiram a paz interior. Nós também vamos completar uma corrida. Por quê? Porque nós também estamos passando por esta vida e a gente não sabe quanto tempo nós vamos estar aqui. E uma coisa a gente precisa também fazer: guardar a fé. Qual fé? A fé de Jesus. Porque só Jesus Cristo é que salva. Então, celebrar São Pedro e São Paulo, o dia dele é dia 29 de junho, mas a igreja coloca para celebrar logo no domingo seguinte, para que toda a igreja possa ter esta celebração tão importante, para que não se passe da gente olhar esses homens que venceram, mas que agora está eu e você na mesma caminhada, para que a gente também possa vencer. Olha para o seu irmão e irmã que está do teu lado e diz assim, olha, Jesus não te quer perdedor. Jesus te quer vencedor. Fica de pé. Diz a última coisa para ele ou ela que está aí do teu lado, diz assim, fique com Jesus até o fim. E aí a gente edifica a nossa igreja. E cantemos então. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmão, irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmão, irmão, vem ajuda, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Se a gente entender isso, nós também vamos combater o bom combate, completar a nossa corrida e guardar a fé. Amém. Amém. Creio em Deus Pai,